amigo professor, tudo bem com você? Vamos falar de educação? Bom, eu sou o professor Marcelo, eu sou geógrafo e pedagogo e um apaixonado pela educação. Hoje nós temos um pedido especial. Até a gente fala para você, a gente sempre indica aí, se os professores quiserem alguma temática, você sugira aqui no vídeo ou mande aí um e-mail como fez a professora Arleide, professora aí do Ensino Fundamental 2 da disciplina de Língua Portuguesa, que vem enfrentando muitos problemas na questão da disciplina com seus alunos. A professora Arleide alega que os alunos não querem estudar, não querem praticar exercício. E além, na sala de aula, tem um grande grupo que conversa dificultando a sua explicação. Ela fala que os alunos sabem que serão aprovados no final do ano. Isso sempre vai acontecendo porque a direção da escola, a gestão da escola, pressiona na época dos conselhos de classe para que não haja reprovação, para que melhore os seus índices. E a professora não sabe mais o que fazer e ainda alega que está pensando em largar a profissão. Esta é uma triste realidade de muitos professores pelo Brasil. Quero falar para você, primeiramente, professora Arleide, que não existe uma fórmula mágica que você vai chegar de um dia para o outro e vai mudar esta realidade. O que eu peço agora no começo para você é que você não desista, que você acredite que você tem o poder para poder mudar a vida desses alunos, né? E a cada dia mudar esta realidade. Então a educação ela nunca vai ser um investimento a curto prazo. As ações que você vai começar a realizar vão dar efeito daqui a algum tempo. Quando a gente escreveu o livro chamado Gestão da Sala de Aula, a ideia foi essa. Eu sempre dou palestras e cursos de formação continuada aos professores. E os professores pediram para a gente começar a escrever isso que eu falava, né, que eu acabava apontando como soluções, porque estava dando certo e isso poderia ajudar outros professores. Fiquei muito estimulado, escrevi o livro, está muito bacana, está vendendo bastante. Então, no livro a gente sempre conta, no capítulo que a gente fala da indisciplina, para você entender, né, tu tem que começar a pensar o seguinte, professora Arleide e outros professores, é essa questão, o que leva o aluno a cometer atos de indisciplina? Então a gente tem inúmeros motivos, né? Dificuldade de aprendizagem, nós temos aulas monótonas, tá? Nós temos o aluno desocupado, nós temos a hiperatividade. Então existem inúmeros motivos. Você tem que procurar diagnosticar. No livro eu escrevo que o primeiro contato com o aluno, com aquela turma, ele é fundamental, ele tem grande importância para você estabelecer as regras de convivência com seus alunos, né? No ensino fundamental 2 já vai com elas prontas. Nas séries iniciais tu pode ir construindo com o aluno, ele participar desse processo. Já se você está nesse caso aí com uma turma bem disciplinada, se você for tentar estabelecer regras, eles podem querer levar vantagens. Você pode até propor uma negociação, mas até onde você pode ir com isso? Então, por exemplo, quando copiou no quadro, ele tem que copiar e claro, se ele não fizer, qual será, né, a penalidade? Não que a gente tenha que pensar em trabalhar com a penalidade, mas para poder conviver em harmonia, todos têm que existir regras, porque esse aluno indisciplinado, ele está atrapalhando os demais alunos que querem aprender. Outro fator importante para você, professor, que está enfrentando esse mesmo caso da professora Arleide, já está aí acabando o primeiro bimestre do ano e a indisciplina, e você não consegue dar aula. Se você tem como mudar, tem como mudar. É mais fácil já começar lá no começo com as regras bem estabelecidas. Mas, porém, eu falo para vocês, vocês têm que agora parar um dia e conversar francamente. Muitos alunos não vão prestar atenção, vão querer até zombar de você de repente, mas você tem que estar olhando firme nos olhos deles e estabelecendo as regras e como será daqui para frente. Então, estabelecidas essas regras em comum acordo, aí vem a chave. Qual é a chave, Marcelo? Adianta eu estabelecer regras e o aluno, se ele não cumprir, não vai adiantar nada. Bom, você pode estar se questionando. Para poder essa regra que você estabeleceu dar certo, a tua aula ela tem que ser realmente uma aula que o aluno queira estar ali. Porque se o aluno não quiser estar ali, se o aluno não quiser aprender, você pode fazer o que você quiser, que ele não vai aprender, que ele não vai querer estar ali. Se você ameaçar que ele vai para a rua, ele vai para a rua, né? Então não tem nada a perder. Mas se a sua aula for muito atrativa, muito dinâmica, ele vai querer estar ali. Então, para fazer uma grande mudança, a gente fala que você também tem que mudar, ralar um pouquinho mais e pensar na condição do aluno. Como é que o aluno ia querer
né, ter a minha aula de língua portuguesa ou explicar os verbos? Por que eu não posso pegar em uma música, né, atual, seja um funk lá brega, Marcelo, eu vou cantar um funk, rebaixamento, não precisa, mas vamos interpretar até da forma lá, porque está errado isso que ele colocou, que ele não colocou, qual é o certo da palavra, tu pensar em coisas da vivência dele, né? Então você fazer algum projeto, não se preocupar apenas em passar conteúdo. Já aconteceu isso comigo, eu dava aula numa turma de terceiro ano de ensino médio, era uma turma gigantesca, né? Os alunos eram muito problemáticos, nenhum professor conseguia dar aula, e até que um dia eu comecei a conversar com os alunos e percebi que muitos deles tinham problemas familiares, famílias desestruturadas, a mãe apanhava do pai, então eu comecei a entender o contexto e me aproximei deles. Comecei a conversar fora da sala, vi o que eles gostavam de skate, eu comecei a falar sobre skate, estudei até sobre skate para ter um pouquinho melhor essa relação. E aí um dia, eu estava falando de urbanização, eu sou professor de geografia, e eu mostro um filme chamado Tempo de Recomeçar para eles. Porque aquilo tocou o coração deles. Eu peguei trechos do filme para mostrar e falar dos problemas urbanos, da questão social, da desestruturação da família, né? Aí muita gente pensa, Marcelo, você perdeu tempo. Eu não sou a favor de passar filme. Eu passei trechos e eles gostaram tanto que eles imploraram para eu passar filme. Eu combinei, vamos passar o filme para vocês. Né, e comecei, preparei todo um discurso, sermão da realidade, da minha história de vida, e eu ganhei aquela turma e consegui mudar a realidade deles. As minhas aulas começaram a se tornar magníficas e eles queriam estar na minha aula. Né? Isso foi realmente algo que mexeu muito com a minha vida como professor. E eu falo para você, é só você não desistir, acreditar, é você estudar muito, você preparar, olhar no olho desse aluno, né? Fazer aquilo ter sentido para ele. E aí você vai ganhar ele. Qual a importância disso? A cada dia entrar na sala de aula e pensar, eu vou salvar um hoje, eu vou salvar 2, 3 eu vou tirar, né, desse caminho meio perdido e vou trazer ele para a sala de aula, para ele estudar, para mudar a vida dele. Você, possivelmente, professor, passou por muita dificuldade na sua formação. Por que você não para um dia a sua aula e conte para os seus alunos o que você sofreu para chegar até aí? Né, toda a sua caminhada, a importância de ter uma educação, a importância disso na vida das pessoas, a questão da mão de obra, da valorização, da qualificação e não qualificação, quanto você pode daí oferecer para a sua família. Então, Marcelo, mas a maioria não vai querer que salve um hoje, amanhã mais um. Então, o nosso projeto, a nossa missão é transformar vidas. A gente praticamente fica passando informação e o aluno vai transformar ela em conhecimento se ele desejar. Então, professora Arleide, e você, professor que está vendo esse vídeo, você tem que planejar, você tem que ter uma boa gestão, você tem que ter um controle da sala de aula. E para ter esse controle, você vai ter que estudar, se preparar muito e pensar em estratégias. Sempre se antecipar. Tem um aluno com problema, calma, né? Nunca tem professor que faz de conta que não está conversando para não se incomodar. Vai falando, o aluno conversando, começa a falar mais alto, não. Você tem que parar a aula, chamar o aluno a atenção pelo nome dele. E se ele estiver atrapalhando o ambiente e demais, você vai chamar, fazer de tudo para ele não sair, mas se for necessário, sim, você tem que tirar ele daquele ambiente porque ele está prejudicando muitos alunos. Mas em contrapartida, aquela aula dinâmica, aquela aula divertida, mexendo o tom de voz, né? Uma estratégia muito bacana que eu acabei desenvolvendo sozinho e funciona muito, eu sempre ensino, quando eu faço o meu quadro, eu deixo vários pontos em branco no meu quadro. Quando eu estou explicando, eu vou falando para eles copiarem, anota aí que é importante, eles vão anotando e assim eu vou prendendo eles na minha aula constantemente. Isso é uma estratégia que funciona muito. Às vezes uma aula com slide pode facilitar para você, mas é uma máquina de sono. Se aquilo estiver muito maçante, o aluno vai conversar, o aluno vai estar nem aí, o aluno vai dormir. É uma quantidade de informação gigantesca. Nós precisamos urgente de uma reforma no nosso método de ensino, nessa estrutura de ensino. Uma reforma que vai priorizar o aluno ao que ele fazer com a informação. Estamos ainda com metodologia do século passado, entupir o aluno de informação. Ele recebe uma quantidade gigantesca, a maior parte ele descarta. Então a gente tem que fazer ele pensar e resolver um problema, claro, trabalhar, né, as habilidades dele, as competências dele, mas sempre pensando em não ser conteudista. Nós estamos formando seres humanos. Eu sempre critico isso. A matemática, eles veem lá uma inúmera, quantidade de contas e de fórmulas em toda a sua vida. E chega no final ele não sabe fazer a matemática básica. É quantidade de aulas? Bom, matemática é uma das disciplinas que mais tem 4, 5 aulas por semana. Então não é a quantidade de aulas que vai resolver o problema da aprendizagem. É sim a gente mudar.
né? Eu trabalhei em várias escolas que vinham muitos alunos de intercâmbio e quando eu conversava com os alunos, como é que está aí a educação, procurava puxar um assunto, eles falavam que se espantavam com a quantidade de conteúdo. Alunos vindo da Europa, dos Estados Unidos e várias partes do mundo, a fala sempre era a mesma. É um desabafo para vocês. Temos que mudar, temos que acreditar e temos que transformar a vida. A minha missão é ser professor, né? Falo para vocês que agora no mês de maio a gente vai procurar gravar os vídeos de lá, né? Vai ser meio que ao vivo. Estou indo para Guiné-Bissau com a missão de ajudar a educação daquele país. Então a gente tem que pensar que a gente é capaz de mudar vidas e é uma das profissões mais nobres. Eu sou apaixonado, se você está vendo esse vídeo com certeza está buscando informação e você deve ser um apaixonado. E deve acreditar, e deve se orgulhar, né? E deve mudar vidas. Nós temos sim grandes poderes e esse é o tema do meu novo livro, que é O Poder da Educação. Beijo no seu coração, eu espero você na semana que vem com mais uma conversa. Se você tem algum problema, né, quer debater algum assunto, quer fazer alguma sugestão, nosso site professormarcelo.com ou aqui abaixo desse vídeo você pode fazer um comentário que a gente vai sempre procurar debater, ajudar, conversar e para que você possa desabafar. Agora é aquela hora que você vai conversar comigo, né, ou criticar, ou conversar, você tem que expor, tem que jogar para fora o que você pensa. Não vamos fazer como muitas vezes a gente faz, já fiz muito isso, a gente faz que nossos alunos sejam apenas espectadores. Tu vai na sala de aula, tu fica despejando a informação, né? Não tem sentido. E o professor ele guarda muito do que ele discorda e vai guardando e não expõe. Então agora você exponha isso. Você se prepare, aprofunde e quando chegar numa reunião você vai argumentar para tentar mudar a realidade. Não vamos aceitar as coisas do jeito que elas estão. A nossa educação precisa sim ser transformadora da vida de pessoas. Qualquer nação do mundo se transformou à base da educação. Porém, a educação é investimento a longo prazo, não é para amanhã. E isso, claro, muitos políticos não se interessam. Eles querem o resultado no momento que eles estão no governo e não preparar para o próximo governo. Temos que ter um programa de educação a longo prazo. Por mais que tenham todas as metas decenais, a gente sabe que isso não funciona muito na prática. Desabafei demais, espero você semana que vem. Valeu!